versículo 8 do mesmo capítulo, o Senhor fala: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. Esse trecho, que vai do versículo 30 até o 56, fica claro que o Senhor começa a provar os apóstolos, né? E na primeira parte, que vai do 30 até o 44, os apóstolos podiam muito bem perguntar para o Senhor: mas o Senhor pediu para nós não levarmos dinheiro, nada tomassem pelo caminho, nem dinheiro no cinto. Então, nesse momento eles já estavam sendo, de certa forma, provados, né? E do versículo 45 até o 56, quando fala sobre os ventos e que eles estavam dentro do barco, nós podemos pensar que o Senhor também pediu para eles não levarem 2 túnicas, né? O vento pode nos falar de frio, né, de necessidade. Então, nesses dois trechos aqui, dá a impressão que é justamente o que o Senhor está fazendo, é provando a fé dos apóstolos, né? E o Kelly faz um comentário interessante sobre essa questão dessa aprovação dos apóstolos. Ele começa justamente falando de uma das provações mais difíceis que as pessoas podem passar, que é a provação de falta de dinheiro. Alguns aqui podem não ter passado por uma situação tão complicada, onde você não tem o suficiente para comer. O Senhor sempre nos guardou disso. Mas justamente o que ele está mostrando aqui para os apóstolos é isso, que até nessa situação onde o dinheiro, né, poderia ser uma segurança para a pessoa, uma segurança para eles, o Senhor não quer isso. Não permite que eles levem dinheiro. Então essa começa também uma lição para os apóstolos, mas também para nós. Qual que é a nossa dependência dele, né? Quanto que nós confiamos nosso andar aqui nesse mundo? É o dinheiro que traz segurança para a gente? Com certeza não. Então, e é o que o Senhor está querendo justamente apresentar aqui para os apóstolos nesse momento. E para eles foi um exercício com certeza difícil, né? Onde eles olharam todos esses aqui, versículo 37, ele fala: eles, porém, respondendo, eles disse: dá-lhes voz de comer. E eles disseram: nós compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. Então, faltou fé aqui, né? Eles poderiam realmente ter confiado no Senhor. E para nós também é um exercício muito, muito difícil. Muitas vezes nós passamos dificuldades e necessidades, mas o Senhor permite essas coisas para que nós tenhamos confiança nele. Ou seja, Ele é suficiente para a nossa vida. Ele é suficiente para fazer e para nos suprir em toda a nossa necessidade. Assim como foi com os apóstolos, nós podemos ter essa confiança. Eu lembro uma vez que o Vantuil contou uma história de um irmão que ele conhecia. O irmão estava desempregado e não tinha dinheiro
Para o dia seguinte, a despensa da casa dele não tinha mais nada. E ele falou para a esposa, vamos fazer compra. Vamos sair, vamos fazer compra. A esposa olhou para a cara dele e falou assim, não, mas você tá louco? A gente não tem dinheiro, não, nós vamos fazer compra. E ele saiu, fez a compra de tudo que ele precisava. E quando ele chegou na gôndola lá do supermercado para pagar, tinha uma promoção naquele dia para aquele cliente, que ele tinha ganho a compra inteira do que ele tinha pego. Então a gente pode pensar, o Senhor pode suprir, sabe? Mesmo nas piores situações. Eu acho que todo mundo já experimentou, já provou isso, o quanto que o Senhor cuida da gente, o quanto que Ele nos guarda nesse tipo de situação. E é interessante nós pensarmos que não é dinheiro para regalias, né? Nós estamos falando aqui de algo básico, né? Como comida, né? Para todos esses que estavam aqui. Eles não queriam dinheiro para comprar além do que eles necessitavam, mas é o básico. O Senhor nunca vai deixar nos faltar nada. Realmente, eu acho que cada um aqui ia ter uma história para contar, segundo o que o Petros disse. Nós vemos histórias muito tristes, né? Muitas vezes, mas em relação a isso, pessoas não tendo recursos, né? Às vezes se tratando de filhos que gostariam de dar aquilo que os filhos pedem e outras coisas, mas eu estava pensando também essa possibilidade e o prazer do Senhor em chamar, num certo sentido, chamar para perto dele, e eles contando tudo. Nós podemos imaginar, será que o Senhor não sabia o que eles fizeram, onde eles andaram, quantos demônios eles expulsaram, quem recebeu, quem não recebeu, o quanto eles passaram de necessidade ou não? Será que o Senhor não sabia? Será que alguma circunstância passa de uma maneira despercebida diante do Senhor? Será que as nossas provações, os nossos exercícios um pouco mais profundos, que nós passamos no passado ou estamos exercitando no presente, será que ele não sabe? Mas ele, aparentemente, assim, ele gosta ele quer ouvir nossa voz, né? Versículo 30 fala, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Será que o Senhor precisava de um repórter, de um relato? Tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Mas eles contam. É interessante, depois que nós passamos por alguma prova, e nós tomamos isso como vindo do Senhor, a alegria que dá, saber que Ele estava sabendo tudo, e olhando para trás a gente vê cada momento que a gente achava que Ele não estava cuidando de nós, e Ele estava. E no versículo 31, essa empatia do Senhor, não é que Ele está vendo assim numa cadeira elevada e está olhando para baixo e fala, sei, vocês fizeram isso, né? Claro que o Senhor não agiu dessa maneira, e nem nós estamos brincando, né, com esse tipo de coisa, mas o Senhor o Senhor sabe exatamente o que era padecer necessidade, né? E o que estava se sucedendo, porque eu acho que esse é um jejum que o Senhor se agrada, né? Porque o final do versículo 31 fala, porque havia muitos
que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Tal era a ocupação desses com os interesses de Deus e do Senhor, que eles não tinham tempo para comer. Mas o Senhor fala assim no versículo 31 ainda: e ele disse-lhes, o Senhor dizendo aos apóstolos, né, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Sabe, esse desejo de oferecer um repouso, né? Porque eles estavam, é que nem a nós, né? Nós podemos aplicar, se a gente pensar um pouco, nós estamos num lugar que é um repouso para nós, no meio de 2 ou 3, onde nós cremos o Senhor está, esperando Ele vir a qualquer momento, ouvindo da Sua palavra, dos ensinamentos. Um mundo, como nós cantamos, é um mundo escuro, com suas trevas morais, que nos ensinam coisas que não agradam a Deus, e nós aprendemos com facilidade essas coisas, mas Ele está suprindo as nossas necessidades também, como fazia para os seus aqui. Eu estava pensando no mesmo jeito, num momento do povo de Israel, que eles saem do Egito, eles tinham saído de um lugar e estavam indo, tinham andado 3 dias, eles partiram do monte e andaram. Vamos ler esse versículo só, é Números capítulo 33, no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 10, isso, 10, versículo 33. 10, 33. A palavra de Deus diz assim: assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Estou pensando nisso, sabe? Era tudo aquele povo, e o Senhor aqui, Jeová, na sua relação com Israel, nesse momento, Ele provendo um lugar de descanso. Então nós podemos aplicar, fazendo uma aplicação, sabe? Passando todo esse tempo nesse mundo, andando esses 3 dias por esse deserto, onde nós vivemos, cumprindo as nossas obrigações, ou trabalho, estudo, mas nós temos um momento aqui em que nós podemos também trazer os peixinhos e os pães e colocar nas mãos do Senhor e descansar, que Ele pode multiplicar, né? Então Ele sempre tem essa preocupação, não somente de alimentar, mas de dar esse descanso também, né? Voltando lá para Marcos 6,31 fala: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, assim como lá em Números 10 eles não estavam entrando em Canaã, era deserto, eles estavam no deserto. Aqui também era um lugar deserto, e repousai um pouco. Então pensar nisso também, né? De que o Senhor, Ele sabe todas as coisas, sabe das necessidades, como o irmão mencionou, e se apraz em ouvir nossa voz, e ao mesmo tempo sabe bem o que é padecer necessidade, e nos ensina, e sempre está ocupado com o nosso bem-estar, né? Repousar um pouco. Sempre que nós olhamos nos evangelhos, nós vemos um contraste entre o homem natural, no seu estado natural, e Cristo, Deus e homem. A imperfeição do homem e a perfeição de Cristo. E isso está permeado por todas as páginas dos evangelhos, em cada cantinho dos evangelhos nós encontramos isso.
Aqui a gente vê sempre os discípulos temerosos, os discípulos não sabem como resolver as coisas, e o Senhor provando eles, testando, para mostrar que Ele estava acima de todas as coisas. Nessa passagem nós vemos eles contando tudo para o Senhor. Obviamente o Senhor sabia, como o irmão explicou, o Senhor conhecia tudo que tinha se passado com eles. E aí ele chama eles à parte para descansarem, e nós podemos às vezes pensar, então é bom descansar, mas aqui não é descansar do trabalho, né, do nosso dia a dia. Aqui era descansar porque eles estavam extremamente envolvidos na obra do Evangelho. Era descansar desse trabalho, não exatamente do trabalho do dia a dia. E ele os chama então à parte, os leva, foram sós, no versículo 32, num barco para um lugar deserto. Nós podemos pensar, bom, o que se passava na cabeça dos discípulos agora? Uau, até que enfim nós vamos descansar. Nós vamos num lugar onde não tem ninguém e a gente vai poder descansar. Mas surpresa, versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. A gente pode imaginar os discípulos chegando e falando assim, mas Senhor, não era um lugar deserto? O que está fazendo essa gente toda aqui? Na realidade o Senhor sabia que essas pessoas iriam para lá, e na sua misericórdia agora Ele vai suprir aquelas necessidades daquelas pessoas, vai usar os seus discípulos para isso. Ele viu uma grande multidão, no versículo 34, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eles tinham ido atrás do Senhor e atrás do ensino do Senhor. E isso deve ter decepcionado os discípulos que estavam procurando um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de descanso, e de repente eles estão cercados por uma multidão, e o descanso deles, as férias deles foram canceladas, por assim dizer. E agora, no versículo 35, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, no lugar deserto, e o dia está já muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Como quem diz, ok, terminou o dia, então vamos encerrar. Estamos fechando. Mas não era esse o pensamento do Senhor. O pensamento do Senhor era alimentar a multidão a partir de praticamente nada, que eram os poucos pães e peixes que eles iam apresentar ali. Agora, isso tudo é por causa da compaixão do Senhor pela multidão. E não porque a multidão era boa. Nós podemos pensar, pobres, né, pessoas. Não, mas eles eram seres humanos como todos nós, e o Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso. Mas será que ele não conhecia aquele povo todo? Conhecia. Lá em João capítulo 2, no versículo 23, versículo 22, ele fala assim, Evangelho de João 2, 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos os seus discípulos, lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então ele não estava de jeito nenhum fechando os olhos, aquela multidão estava assim necessitada, mas ele conhecia muito bem que ia chegar um momento que aqueles mesmos que haviam sido alimentados por ele, levantariam seus punhos contra ele na hora da crucificação, do seu julgamento, e gritariam, crucifica-o, crucifica-o. Porque assim é o ser humano é mau na sua natureza, completamente mau. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece o que se passa neles. Nós não temos segredo, nós podemos ter segredo para os homens, nós podemos esconder as coisas dos homens, mas de Deus nós não escondemos nada.
Ele conhece exatamente o que acontece no nosso coração. Se a gente der um pulinho em João capítulo 6, no versículo 26. No versículo 24 diz assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aquelas pessoas o buscavam porque tinham comido pão, porque tinham sido curadas, porque tinham recebido uma série de vantagens dele. Hoje a cristandade está cheio de gente que enche os templos por aí em busca de prosperidade, em busca de posição, em busca de milagres, uma série de coisas, mas nem sempre em busca da pessoa de Cristo, daquele que veio morrer na cruz, derramar seu sangue na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Essa foi sua obra aqui. Ele deu alguns lampejos de como será o reino no futuro, quando ele alimentou multidões, e no reino de Cristo não haverá fome, não haverá dor, não haverá lágrima, nem doença. Ele deu, enquanto ele andava aqui, ele mostrou como será o seu reino quando ele vier para reinar. Mas antes disso, ele foi rejeitado pelos homens, por todos os seres humanos. Ele foi pregado numa cruz. Por quê? Porque não fez nada de errado. Simplesmente porque o nosso coração é maligno por natureza. Nós não queremos Cristo, nós podemos querer até as coisas que Ele nos dá. Podemos buscar o pão que Ele dá, buscar os benefícios, o descanso, aquilo que Ele oferece aqui, como os discípulos estavam esperando e se sentiram talvez até meio decepcionados com isso. Mas o nosso coração não quer a Cristo, a pessoa de Cristo. Por quê? Porque nós somos maus, pecadores por natureza. E Ele é o Salvador. E Ele é o Salvador. Depois de fazer tudo isso aqui, Ele vai provar com todos esses sinais, com essas obras, com esses milagres, que o homem não o queria. Essa vai ser a prova máxima. Ao longo de toda a Bíblia, o homem mostrou ser inimigo de Deus por causa do pecado. Mas a prova máxima será quando o próprio Filho de Deus, tendo vindo ao mundo, os homens o rejeitaram. E não o rejeitaram assim, simplesmente não ligaram para ele. O pregaram na cruz como um malfeitor. O condenaram à morte, como o pior dos malfeitores. E aqui os seus discípulos não escapam também dessa malignidade e descrença, incredulidade do coração humano. Porque se a gente for um pouquinho adiante aqui no nosso capítulo mesmo, no versículo 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Olha que coisa estranha ele falar isso dos próprios discípulos. Esses mesmos discípulos que estariam aqui ajudando ele a distribuir o pão, fizeram isso com o coração endurecido. Porque assim é o homem. Nós não queremos servir a Deus, nós não queremos agradar a Deus. O nosso coração é endurecido. Essa é a natureza humana. E ainda assim o Senhor, na sua misericórdia, vai então no nosso capítulo aqui, tem compaixão pelo povo, no versículo 34, uma grande multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eles estavam ali sem direção, sem guia. E principalmente sem salvação. Sem salvação. Quando o Senhor vai falar com Nicodemos,
ele fala: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça. Deus haveria de fazer uma obra por meio desse mesmo Jesus, que não ia ser uma obra de alimentar multidões ou de curar enfermos. Ia ser a obra que ia resolver de uma vez por todas o problema do pecado e nos libertar dos nossos pecados, nos perdoar de todas as nossas faltas, tirar de nós essa natureza maligna que nós nascemos com ela, como herdeiros, né, como descendentes de Adão, e colocar em nós uma nova natureza que agora é do alto, é do céu, fazendo-nos filhos da família de Deus, filhos do Pai, tendo agora um Pai a quem recorrermos na nossa necessidade. Ele dá esses sinais aqui, esses exemplos também, mostrando a sua provisão, e até mesmo depois, quando ele vai subir ao monte, que é uma figura para nós da ida do Senhor embora desse mundo, e os seus discípulos vão ficar sozinhos no barco, que a gente já sabe, depois nós vamos ler isso aí também, mas isso ele vai dando todos esses exemplos para mostrar, como o irmão falou, né, desde o capítulo 6, do versículo 8, para ensinar a eles que toda dependência teria a ser de Cristo. Mas essa dependência começa na salvação. Como é que nós queremos depender de Cristo se nós somos estranhos a Ele? Se nós não tivermos ainda nenhuma familiaridade com Ele? O filho pródigo, ele saiu do seu lar, ele foi para uma terra estranha, porque ele não quis ficar na casa do pai, e lá ele gastou tudo que ele tinha, com meretrizes, com vícios, com tudo que ele pôde gastar. E o que ele faz então? Ele se arrepende, ele volta para a casa do pai. Ele volta arrependido, humilhado, e o pai o recebe então. E traz ele para dentro de casa, põe uma sandália nos seus pés, põe um anel no seu dedo, troca sua roupa, dá um banho de limpeza nele, muda a vida desse rapaz e traz para dentro de casa. Agora ele mora na casa do pai, e ele pode então usufruir de tudo aquilo que o pai tem, de tudo aquilo que o pai dá. Mas a natureza humana não quer isso, né? Nós, na nossa natureza, se não fosse pela misericórdia de Deus nos buscar e nos encontrar, nós estaríamos perdidos eternamente, não apenas perdidos nesse mundo, mas eternamente perdidos. Se em João 6, como foi lido, havia o interesse, eles estavam sendo interesseiros, aqui nós estamos vendo esses que estavam com os seus corações endurecidos, mas nós cantamos esse hino, né? Deus de amor, né? E o Senhor é filho desse Deus Filho, filho do seu amor. Então, como que o amor poderia ver, ainda que essas pessoas, que muitos ali andassem pela comida, outros estivessem com seus corações endurecidos? Esse Deus de amor, ele vai tratar tanto o judeu, aqui falando mais com o seu povo, mas também conosco, da mesma maneira. Porque como ele podia despedir, no versículo 36, fala assim, despede-os. Isso aqui o homem natural poderia fazer, queria fazer, mas como que ele poderia fazer isso? Ele não poderia fazer isso. Qualquer pessoa que se achega ao Senhor, ele não sai vazio, né? Que nem hoje mesmo, nós estamos lendo a palavra, pode ser um versículo, uma sílaba, mas nós não saímos vazios aqui, é claro, dependendo do nosso estado, nós podemos não estar com os nossos pensamentos, nem os nossos pensamentos podem estar aqui, ou podem estar pensando outra coisa, mas numa circunstância normal, um cristão, numa reunião, ele não sai vazio, né? Porque a presença do Senhor está aqui, o Espírito Santo tem a liberdade. Então esse homem com H maiúsculo não podia despedir essas pessoas, ainda
que o seu interesse, o interesse deles, não fossem muitas vezes ali, nem os ensinamentos e nem a própria pessoa do Senhor Jesus. Então eles muitas vezes podem estar, como o irmão mencionou, a cristandade estar mais ocupada com as bênçãos do que com o abençoador. Ainda que fosse o caso aqui, num certo sentido, num certo nível também, ele acontece o versículo 42, o 43 e o 44. 42. E todos, inclusive os que estavam com os corações endurecidos, todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu lembro na incredulidade. Na incredulidade ela tenta ver essas coisas que o Senhor estava fazendo com a racionalidade. Muitas vezes a racionalidade impede de desfrutar desse amor com que Deus nos ama. A racionalidade fala assim, mas espera aí, como foi isso? Mas então era um pedacinho de pão e cada um comeu um pedacinho, e daí, puxa, mas se a gente vê que todos ficaram fartos, e os que comeram eram quase 5.000, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, quer dizer, a incredulidade não pode se sustentar com esse argumento da racionalidade, né? Então a fé, o que faz? Ela toma posse e fala assim, não, ele fez. O amor desse homem estava andando aqui e supriu, assim como ele tem feito conosco nos dias de hoje também. Claro, nós já temos todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, mas aqui hoje também, como ele, por compaixão, ele também misericordiosamente nos dá coisas que vão muitas vezes, inúmeras vezes, nós sabemos, além da nossa necessidade. Ele sempre vai além. Então é muito encorajador também ver esse aspecto desse Deus de amor, esse filho desse Deus amor, que ama, né? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Não impõe condições. Assim, se você trabalhar para mim, se você for bom comigo, daí eu vou te dar pão. Se você estiver realmente procurando aquilo que eu... Não, o Senhor dá incondicionalmente. E sabendo, isso que nos humilha mais, né? Nos envergonha, mas ao mesmo tempo nos coloca prostrados, né? Com a nossa boca no pó. Porque Ele dá. Eu vou falar assim, eu não mereço, mas Ele dá. Então, é dessa maneira que esse Deus de amor, o justo, pelos méritos de Cristo, Ele nos provê, né? Como se sentiram esses 12 apóstolos, né? Porque eles, no versículo 30, fala que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, são os 12, portanto, e no versículo 36, eles que falam para o Senhor despedi-los, porque para que comprem pão para si, porque não têm o que comer. No versículo 37, o Senhor fala para eles darem pão a eles, e eles dizem que não têm condições. O Senhor pergunta, quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, no versículo 38, disseram, 5 pães e 2 peixes. Agora nós podemos pensar, esses 12 chegarem para o Senhor Jesus, no versículo 43, e falar, Senhor, sobraram 12 cestos cheios, o que a gente faz com isso? Por que 12 que sobraram? Por que será que sobraram 12 cestos cheios? Eu acho que é porque eram 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos que estavam duvidando desde o começo. Um capítulo também que a gente pode lembrar e aprender um pouquinho mais da soberania de Deus. Aqui o Senhor Jesus, de uma forma tão graciosa, nós vemos Ele educando
os seus discípulos através dessas situações. O correto que eles deveriam ter feito, a hora que eles viram toda aquela multidão sem ter o que comer, se a gente parar um pouquinho e lembrar os capítulos anteriores, eles viram o Senhor Jesus fazer milagres, já tinham visto, já tinham presenciado fatos reais. Então a gente se pergunta, não deveriam então chegar e falar: bom Senhor, então o que o Senhor quer que nós façamos? Mas não, assim como nós lemos aqui, eles são levados a pedir ao Senhor que os despedissem sem nada. E às vezes nós vemos logo no início do capítulo, do versículo 14 ao 29, nos fala da morte de João Batista. E se o Senhor Jesus fosse, como nós estamos vendo aqui, tão cuidadoso, tão amoroso, misericordioso, por que ele não salvou João Batista? Isso pode, com certeza, atingir nossos corações dessa maneira, na nossa vida cristã aqui nesse mundo. Mas aí é o ponto que nós devemos de lembrar da soberania de Deus. Por que ele não salvou João Batista, que um profeta importantíssimo, e foi fazer milagres para ajudar outras pessoas para comerem? Ou curar alguém, ou fazer uma pessoa enxergar. Então nós vemos que o Senhor Jesus está de uma maneira graciosa, como falei, ensinando os seus discípulos, através desses milagres, desses exemplos, assim como ele nos ensina também, porque da mesma forma nós somos falhos em lembrar das grandiosas coisas que o Senhor já fez, não só por nós estou falando. O Senhor já fez, já nos deixou aqui na palavra exemplos, fatos maravilhosos que deveria de ser de auxílio para a nossa fé. E nós, garanto aqui, mas falo primeiramente por mim mesmo, que eu teria agido da mesma forma que os 12 discípulos. Vamos mandar embora, porque nós nem com 200 dinheiros nós vamos poder comprar o que eles precisam. E o Senhor Jesus, de uma maneira maravilhosa, mostra para eles que, entre aspas, né, quem manda aqui sou eu. Eu tenho o poder de fazer o que eu quero. E vou fazer o que eu quero. Se eu quero que João Batista passe por essa experiência, assim como nós vimos, alguém pode, mesmo um cristão, passar por necessidades brutais, até fome, doenças sem cura, ou sem ter auxílio para se curar. Então nós vemos que, por que acontece isso se o Senhor aqui está sendo tão bom como foi? Aí nós temos que aprender a depender dele, que é o que eles deveriam ter feito. Primeiramente eles deveriam ter feito isso. O que queres, Senhor, que façamos? Nós não temos poder para fazer nada. Só Tu tens o poder. E nós vemos que o Senhor também nos trata, além disso. Estava lendo um trecho do primeiro livro de Crônicas, do capítulo 18 ao 20, ele fala das guerras de Davi, e o mesmo trecho é falado em 2 Samuel. A diferença em Crônicas é que ele não menciona os pecados terríveis de Davi e suas consequências. Mas quando chega na hora que Davi numerou o povo, Deus age com ele de uma maneira muito intensa.
e ele tem que colher um fruto amargo por ter feito isso. Que aos olhos dos homens simples ou sem fé, acham que um pecado moral ou um pecado de assassinato, qualquer outra coisa, fosse maior do que esse. Mas Deus trata com muito mais dureza Davi nesse pecado em que ele adentrou a soberania de Deus, ou quis adentrar a soberania de Deus. Então nós vemos que o Senhor Jesus, mais uma vez aqui, de uma maneira maravilhosa, em graça, nos ensina, mesmo porque logo depois nós vamos ver que eles vão fazer a mesma coisa na segunda multiplicação dos pães. Então que nós possamos aprender que a nossa dependência de Deus deve ser diária, sempre. Porque um dia atrás do outro, hoje eu posso ter fé, amanhã a minha fé pode falhar. Mas graças a Deus nós temos o Senhor Jesus que nos guarda.